Adonai. Shalom Adonai. Pessoal, eu adoto o mapa da Lua, tá vendo? Ó? Você tem a Lua aqui, ó. Aqui é o nosso reino na Lua. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é o nosso reino, tá? Então, você tem um domo elétrico aqui, ó. Um domo elétrico que o Criador colocou. Ele colocou esse domo elétrico para proteger de cidades que estão aqui, ó. Mesmo estando congelado, eles têm tecnologia para viver abaixo do gelo. Tudo com tecnologia de plasma, éter, isso, aqui a tecnologia é avançada. E então aqui é uma proteção. Por isso que os 3 dias de escuridão vai ser muito terrível para a humanidade. Você não vai ter mais a proteção. Eles vão adentrar as cidades. E aqui é bom você nem que sair de casa. Se tiver, né, passou a inversão, conseguiu passar, você não sai não. Nem se escutar a voz, eles vão colocar vozes de pessoas que você conhece. Como é que você vai estar abalado muito, né, emocionalmente? Depois eu vou fazer os 3 dias de escuridão. Então aqui, ó, esse domo elétrico, mas o que segura aqui, ó? A Lua mostra que tem terra. Se ela mostra o mar, agora não tem mais como agora acreditar em história de carrochinha, né? Agora você tem que entender que aqui tem, ó, esse aqui é o mapa da Terra, aqui tem terra. Então, eu não posso fechar a Terra aqui, meter os 4 pilares aqui e falar que o Monte Miru, o Polo Norte, é o centro. Eu não posso fazer isso. Isso aí já foi por terra. Agora é aqui, ó. Terra está aqui, ó. Tem terra aqui, então o centro é aqui. Então aqui, ó, o que segura as águas primordiais da Terra além do domo elétrico? O domo de bronze, né? Eu falo domo de bronze, mas deve ser formado de quartzo, deve ter muita coisa. Eu falo, porque lá as escrituras falam que ele é parecido com um espelho de bronze. Por isso que eu falo domo de bronze. Então você compreende isso. Então não está fechado por um domo de bronze e está fechado pela cúpula, o domo elétrico. E o nosso mundo, não existe campo eletromagnético meia-lua, não existe. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está errado. O mapa o modelo da Terra é assim, ó. Ó, vai existir aqui, ó, onde você está e aqui embaixo. Ó, é uma cúpula, ele fez isso aqui, ó, o Criador fez. Mas isso aí eu tenho um vídeo explicando. Vamos lá para a nave da Babilônia. Ó, Nimrod, ele fez a Torre de Babel. Por que você acha que o Criador... eles não conseguiriam chegar no domo elétrico. Por que você acha que o Criador teve que intervir na história? Teve que destruir, bagunçar os idiomas? Por que você acha que o Criador fez isso? Nimrod, além dele ter a capa, ele era chipado. O chips é coisa velha. Esse negócio de você falar, o chip, vai chegar o chip já está aqui faz tempo. Nimrod usou o chip, Dom Pedro II usou o chip, Napoleão, um monte de gente que usou chip. Eu podia fazer os chipados dos dias atuais, mas eu não posso fazer isso. O que eu estou falando aqui também já estou arriscando demais. Tá vendo? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Floresta Amazônica, pulmão do mundo, né? Aqui, ó, pulmão do mundo. Quem tá olhando? Não tem ninguém lá olhando dessa forma. Agora aqui, ó, não sei quantos países olham isso aqui, ó. Só tem gelo e pinguim, não é isso que eles falam? Estou falando que eles falam. Só tem gelo e pinguim. Porque eu acho que é 81 países, um negócio assim deve ser. Se eu estiver errado, eu sei que tem, passa de 40. Que, isso aqui, ó. Se você pegar um barco, vamos dizer que você é milionário. Eu vou lá na Antártida. Você não pode. Você chegou aqui, ó, vai vir jato, vai vir navio, você não pode chegar a isso aqui. Porque você veria outra verdade. Se você estiver achando que parou nisso, ó, tem muito mais, filho. Tem um negócio. Eu só vou dar uma pista. Estrela Sírio. Tem muito mais além. Então, ó, aqui, e nem todo mundo está preparado, né? Porque, ó, vamos repetir Lucas. Como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam e casavam. Quando as escrituras falam comiam, bebiam e casavam, não é que a vida está num fluxo normal, mas o que ela quer dizer é que as pessoas não acordou. Comiam, bebiam e casavam. A vida de Matrix, né? Vou criar, vou ter minha profissão, vou construir minha casa, vou ser alguém para os meus parentes, em termos sociais, assim, aí perante a sociedade, e quando morre ainda, vou morrer com Deus, né? É a Matrix montou esse modelo para você. Se você não enxergar o Criador, você não sai. Se você não enxergar a Matrix, você não vai conseguir sair dela.
Você vai morrer nela. É triste isso, rapaz. Não é brincadeira, não. Eu oro por essas pessoas. Não, a gente não pode tirar sarro, não. A gente tem que orar. Porque imagina o desespero quando essas pessoas chegam no Shell. Que vê que não era aquilo. E não tem como voltar. Não tem como voltar. Acabou, fato consumado. Você já imaginou o tormento que não deve ser no Shell? Dizem que lá tem legiões de 300 mil espíritos que andam só de uma vez. Você já imaginou suportar isso? Não é brincadeira não, viu? Isso aqui é sério. As pessoas, antes de ridicularizar, deviam pensar. Deviam pensar sério. Ó, população do dilúvio, 2 bilhões de habitantes. Bilhões, hein? Só 8. Noé e mais 7. Não, os parâmetros do Criador. Oba, oba. Aceitei, tô salvo. Não tô ridicularizando não, hein? Mas você tem que assumir o padrão. Você tem que assumir a personalidade de Cristo. Não tô aqui para pregar, não. Tem coisa que a gente tem que falar, senão a pessoa não vai acordar. A pessoa está caminhando. E o duro agora é que o tempo é curto, muito curto. É muito curto mesmo. Já começou, o evento já começou. O evento já está aí, na sua porta. Não tem mais como você fugir do evento. Então, é como se 23 de setembro de 2017, o Criador apertou o botão, desligou a Matrix. E a Matrix tá morrendo. Tá vendo o sol? É amarelo, branco, azul, vai ficar vermelho. Sinais em cima de sinais. Sinais em cima de sinais para uma humanidade incrédula. Uma humanidade incrédula. Aí tá bom, vamos lá no judeu. Moisés levou 2 milhões. 2 milhões. Só 2. Só 2 viu a terra prometida daquela geração. Eu não vejo o padrão do Criador esse oba-oba não, hein? Mas isso já foi colocado para as pessoas achar que é assim. Eu não vejo, não. E não estou aqui também para... tem pessoas que a gente acha que é pregação. Não é pregação, estou falando da Matrix. A Matrix é isso. A Matrix é isso. Pensa, porque às vezes, além de você estar indo para o inferno, vai levar seus filhos, sua esposa. Porque o homem, ele impõe a cultura sobre a família dele. As suas crenças. Você coloca as suas crenças sobre seus filhos. Isso é triste. Mas vamos lá, vai. Aqui, ó, a Babilônia, a Fernand faz a nave. Ele também, além dele usar a capa, vamos pôr a capa do caçador. Capa do caçador, Orion, caçador. Dá para ligar muito dos pontos. É o que eu fiz em Apocalipse. Apocalipse, tem pessoas que até, se ele não estiver preparada, nem assiste. Nem assiste essa série. Estou falando aqui, nem assiste. Esquece de assistir isso. Ela é real. Ela vai te dar mês a mês. 2 meses, 3 meses. É baseado em sinais do firmamento. Só que é citado o que acontece. Tal país, aqui, ali, o que acontece? Quem afundou? Quem subiu? É isso. Então é bom, se não estiver preparado, não assista, né? E aqui, ó, o que acontece? Então você pega todos esses países controlando o gelo e pinguim, né? Que pinguim precisa ser controlado. Foca, leão marinho, isso aí tem que controlar. E a floresta amazônica, que eles dizem que fabrica oxigênio, é o pulmão do mundo, e as pessoas, a gente sabe que não é pulmão do mundo, né? A gente sabe que oxigênio está no mar, quem fabrica, a gente sabe tudo. Então o que acontece? Ficam vigiando o pinguim, que a humanidade tem que vigiar pinguim. Não é assim? E não é. A gente sabe que aqui, ó, é os portais de éter. Estão tudo aqui, ó. Então aqui você tem a nave da Babilônia, né? Sendo aqui, ela está aqui. Assiste aquele filme da Viúva Negra. Você vai ver que eles mencionam a nave. Tem um senhor lá dentro que controla tudo. Se quiser que explode uma guerra nuclear, se quiser que sobe o petróleo. Lá é ficção, mas a ficção mostra tudo. Eles têm que mostrar. Esse é o lema deles. Então tá aqui, ó. Ela tá voando aqui. Tá vendo? E ninguém tem acesso. E o ponto zero, ó. Fez isso. Ponto zero fez isso. Agora ele está aqui no Pacífico. Então você está vendo esses continentes pequenos? Cidades de pessoas que vivem 300 anos.
como o ponto zero vai chegar aqui até 2024, essas pessoas têm que sair daqui. Então vão ser apresentados, adivinha como? Alienígenas que chegaram do espaço e vão ser acolhidos como salvadores, né? Então, essa série de Babilônia, a nave está aqui, aí você vai assistir vários vídeos que eu coloquei aí e você vai compreender. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Esse capítulo aqui a gente vai fundamentar nas escrituras, que Babilônia é uma cidade voadora. Quando você tem esse conhecimento, muda tudo. Você lê as escrituras, você enxerga o que ela quer falar. Então a gente vai entrar aqui no mérito de Nimrod, para você, na verdade, dar uma recuada e vai voltar explicando que você vai gostar. Ó, Gênesis capítulo 10, versículo de 8 a 12. Eu vou ler um versículo e vou explicando. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Toda vez que você vê essa palavra caçador, significa, aqui nas escrituras, é um grande caçador, é que ele usava a capa ou a túnica que o Criador fez para Adão e Eva. Cada um tinha uma. Então, por que o Criador fez isso? Porque o mundo que Adão e Eva ia, fora do paraíso, tinha animais, e eles não eram seres, até então eles eram seres para certas coisas puros. Então, como eles iam para um mundo que Lúcifer tinha ganhado o micro e o macro, seria fácil destruir eles. Então, o que aconteceu? Quando Adão e Eva vestiam essa capa, primeiramente essa capa era térmica. Controlava a temperatura de Adão e controlava a temperatura de Eva. Se ele estivesse no frio, eles ficariam quentes. E se eles estivessem num deserto, eles ficariam frios. E além disso, quando colocava a capa, eles tinham visão de águia, força de um elefante, velocidade de um leopardo e a coragem de um leão. A capa dava essas habilidades para ser um caçador mortal. E Nimrod ganhou essa capa porque Cão lá atrás roubou de Noé. Ele roubou essa capa e depois ele foi passando para os filhos dele e ficou... se eu não me engano foi Cush que gerou Nimrod e deu para ele a capa. Aí ele se torna poderoso e vai construir a Torre de Babel, beleza. Então a gente vai ler o versículo 10, ó. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque e Acade e Calpé, na terra de Sinai. Quando você lê isso aqui, ó, se você passar aqui e ler assim, você fala, só está citando a cidade. Mas você sabe o que significa aqui, ó, quando fala Calpé? Significa fortaleza dos Anunnaki. Entendeu? Aonde que ele estava metido? Aonde que ele estava, com quem ele estava envolvido? Aqui já tem descendente dos filhos dos anjos caídos. Então dá para você ter uma compreensão do que estava acontecendo naquela Torre de Babel. É muito mais além. Não é uma coisa assim, simples. Sabe? Está ali e não vai acontecer nada. Não, tem muito mais coisa por detrás. Então a gente vai lendo. Ali tinha seres híbridos. São híbridos, né? Os filhos dos anjos. Então tinha seres híbridos ali, os Anunnaki. Então continuando. Ó, desta mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive, e Reobote, Ir e Calã. Agora, ó, o 12. E Recém entre Nínive e Calã. Esta é a grande cidade. Quando você lê E Recém, você sabe o que significa? A parte superior que se levanta e continua. Ó, tá aqui. Olha o que significa recém. A parte superior que se levanta e continua. Entendeu? Quando a gente lê as escrituras, se você não tiver o hebraico, conhecimento hebraico, você passa batido. Só lê, Não. Aí você vai perguntar, mas que parte superior que se levanta e continua? Então a gente começa a ver assim muita coisa, entendeu? Outra coisa,
que é o nome da Babilônia? Provém do acádio, Babilim, que se encontra nos textos, sobre a forma de Babilane, porta dos deuses. Babilônia, porta dos deuses. Então ali, quando a nave estava ali, seria como um portal também. Só que depois eles não tiveram mais esse acesso. Aí eles só puderam ficar na cidade, eles estão no alto. Eles podem estar rodeando a Antártida, eles estão num lugar que ninguém vai incomodar eles. Se eles estiverem em baixa altitude, eles podem rodar todinho na Antártida. E se eles estiverem em alta altitude, a gente não vê. Não tem relato de cidades, de pessoas, crianças que estão dentro do avião e vê uma cidade, piloto, depois ela some. Eles têm tecnologia. Às vezes eles estão lá por causa de animais, porque nessa cidade tem dragões. Você não vê como que eles falam? Protege a Amazônia, protege a Amazônia. Mas não vamos entrar nesse parâmetro, senão não perde. Eu quero mostrar para vocês. Então vamos. Então a gente viu que era Nimrod, você já viu. E outra coisa, ó. Quando você está lendo aqui a parte de Babilônia, ó. A cidade flutuante, Babilônia é conhecida. Pelo sumério, ela é conhecida como Babilane. Pelos orientais, é conhecido como Meru. Pelos nórdicos, é conhecido como Valhalla. Pelos gregos, como Olimpo. Pelos ufólogos, disco voador. E pela Bíblia, grande monte. Tem até aqui, quer ver, ó? Aqui eu marco muita coisa. Depois eu me perco nas minhas próprias marcações. Mas eu marquei tudo. Eu vou achar. Aqui, ó. Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó, o grande monte? Babilônia. Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, tá vendo? Porque ele trará a pedra angular, Jesus Cristo, com aclamações, graça, graça a ela. Então aqui, por isso que na Bíblia é conhecida como monte. Agora vamos seguindo aqui, ó, que tem uma parte muito interessante e vai dar uma fundamentação muito grande, ó. Lá no livro do Justo, ele comenta assim, ó: e a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma. E um fogo também desceu do céu, que é o plasma, e queimou outro terço. E outro terço foi deixado para o dia de hoje. E essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada, que é a nave que foi embora. Mas então eu tinha que achar, para mim comprovar para vocês, lá em Apocalipse, que é citado muito Babilônia. Então eu teria que achar para vocês essa parte da cidade. E eu achei. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Desculpa aí, pessoal. É que dá uma falta o fôlego. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. Tá vendo? O que cita lá em Justos, no livro do Justo. E esse livro, ele é citado 2 vezes nas Escrituras, hein? Isso é um livro que, assim, não é qualquer livro, não. E as cidades das nações caíram, ó, caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus. O Criador lembrou dela, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. Pensou? Apocalipse 18, capítulo 18, versículo 2. E ele gritou poderosamente, com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu, e se tornou habitação, olha aí, de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Ó, Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia, caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Se ele é um livro que está revelando algo para nós, ele não pode estar como que eu posso falar para vocês? Citando a Babilônia que já foi destruída lá no Iraque. Porque ela lá no Iraque ela já foi destruída e nunca vai construir nada. Se ele tem algo para revelar, é a cidade voadora. Eu vou parar por aqui e continuo no próximo. Shalom, fica com a Adonai.
Shalom Adonai. Nesse capítulo a gente vai confirmando Babilônia, a cidade voadora. Jeremias capítulo 51, versículo 37. E Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro e um assolo, sem um habitante. Jeremias capítulo 51, versículo 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, muitos povos, abundante em tesouros, teu fim chegou, e a medida da tua ganância. Jeremias capítulo 51, versículo 7. Nós teríamos curado Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a, deixai-nos ir, cada um para a sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu, e está elevada até nos céus. Tá vendo, irmão? Jeremias capítulo 51, versículo 53. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50, versículo 13. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, porém ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito e assobiará por todas as suas pragas. Aqui é o que eu falei, que a Babilônia na terra, a cidade que Saddam Hussein tentou reconstruir, não constrói mais nada, nunca mais. Criador, quando determina, irmão, aí está o versículo, não a que está no céu, essa é que é a cidade que estava na terra. Apocalipse capítulo 18, versículo 10. Ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem, ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. A inversão, irmão, ela acontece em uma hora. Você vê como que é rápido. Demora 400 anos, bem dizer, em uma hora ela consegue tudo. E agora, irmão, Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu. Então ele viu a cidade, irmão. Então olha o que ele escreve. Agora você vai ver por que Paulo escreve isso. Todo cristão já leu isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, irmão, a fortaleza voadora dos anjos caídos. Então, quando você tem se for dando os elementos, você lê as escrituras, você vai compreendendo ela de outra forma. Quando você estiver lendo lá Apocalipse, você vai entender quando é o sistema religioso, que é o político, o financeiro e o religioso, a cidade que foi destruída e a que está no céu. Tem um vídeo que eu vou fazer que eu vou explicar o Apocalipse, explicando Apocalipse, mas de uma forma que dá entendimento. Então aqui deu para vocês entender o que o apóstolo Paulo quis dizer. Porque quando ele esteve no terceiro céu, ele viu a cidade. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Agora a gente vai explicar aqui como que vai ser a batalha na Babilônia, nessa nave que está suspensa no ar. Ela vai ocorrer, aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui, o anjo Miguel, ele vai vir e vai ter uma batalha muito forte nessa Babilônia, nessa nave. E eles vão jogar Lúcifer e seus demônios tudo na terra. Eles vão ser jogados aqui. Quando você lê aqui, quer ver, no capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Jesus, quando está dando a revelação para o apóstolo João, que é Apocalipse, é a revelação, que significa em hebraico, ele não ia falar
da queda de Lúcifer lá no Jardim do Éden. Primeiro, que não foi lá, foi 35 mil anos antes de Cristo, a queda de Lúcifer. Você nasceu no meio de uma guerra. O Jardim do Éden ele foi construído no meio dessa guerra espiritual. Então, aqui é mencionado, ó, antiga serpente. Por que antiga serpente? Porque ela teve lá no Jardim do Éden e ela também teve lá 35 mil anos atrás. Então, quando você pega aqui esse anjo, que é Miguel, que chama ele, é um arcanjo, é um anjo-chefe. Em algumas tradições antigas, é arcanjo, anjo-chefe. E depois, para você entender isso aqui, ó, dizem que havia 4 anjos. Outros falam que existe 7. Só que a Bíblia, ela só menciona Miguel. E o que significa Miguel em hebraico? Cujo nome significa quem é como Deus. Olha o poder que ele tem. Tanto é que ele ganha, ele joga o dragão fora dessa nave. Essa guerra também, eu tenho que mencionar aqui para vocês, que ela vai ocorrer antes da inversão magnética. Vamos dizer que a inversão, ó, dizer não, dia 23 de setembro de 2017 houve uma marca no firmamento. Ela iniciou a última semana da igreja. Então, essa última semana da igreja vai acabar em 23 de setembro de 2024. Aí você já vai ter a inversão. Só que o que acontece? Isso aqui, essa guerra que está sendo mencionada aqui, que quem explica não tendo a Babilônia como uma nave, é muito perdida, é muito assim, não tem conexão com data e nem com atos, é uma coisa muito assim, voltada aqui na Terra. O poder está lá em cima, a Babilônia está lá em cima. Então, quando é jogado Lúcifer, vai ser antes da inversão. Então, pode ocorrer agora em 2021, 2022, 2023 e 2024. É o que o mundo está esperando. O mundo está parado, pessoal. Só não vê quem está inerso. O mundo está parando cada vez mais. É empresa grande fechando, é a Covid aumentando. Então, a gente está vendo que está caminhando para algo assim esquisito. Tanto é que tem pessoa que quando sai na rua ela sente que o mundo depois de 2019 não é mais o mesmo. É como se o Espírito Santo está indo embora. E quando for retirada a igreja, que ela vai ser retirada em cima dessa inversão, ou pode ser antes, é muita coisa ao mesmo tempo. Então aqui você está entendendo que a guerra vai acontecer ainda, não aconteceu, mas ela pode acontecer até antes de 2024 e vai jogar Lúcifer aqui para baixo. Quando o Lúcifer cai aqui, o que acontece? Se ele caísse aqui em 2021, vamos dar um exemplo, faltaria só 10 anos. Você tem mais 7 anos da semana de Daniel, última semana de Daniel, que o Criador vai lidar com o judeu, e você tem os 3 últimos anos da igreja. A igreja fica aqui vai completar 7 anos, a última semana da igreja, até em 2024. Pelo sinal de Apocalipse 12 até o sinal de Apocalipse 15. Aqui eu tenho um vídeo explicando no canal. Então, é uma compreensão muito grande de Apocalipse. Eu vou explicar Apocalipse do início ao final. Depois eu vou fazer uma série. Vocês vão ter uma compreensão muito grande. Apocalipse não tem nada que fala que assim, é difícil, não dá para compreender. Não, se você não tiver o espírito da revelação. Se você tiver o espírito da revelação, você consegue entender Apocalipse. Mas tem que abrir a mente, né? Porque o que vem vindo é surreal para a mente humana. Principalmente para quem está vivendo o mundo que eles montaram para vocês. O conto de fadas, o mundo de mentira. Mas o mundo de mentira vai ruir. Então o Criador está tentando abrir a mente das pessoas. Mas se você não pedir orientação para o Espírito Santo, amigo, não, vocês conseguem compreender a mentira, aceita a mentira, mas a verdade é difícil falar isso. Tem um rabino que fala para mim que quando a pessoa não compreende, é porque ela não tem o Espírito, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem as 7 chamas acesas. Talvez não vai ser os escolhidos do arrebatamento. Então tem que buscar enquanto pode. E tá muito curto para acabar isso, hein? Prestem atenção. Quem estiver correndo atrás do mundo, em realizações do mundo, eu tenho dó, tenho mesmo. Você tem que correr sobrevivência. Mas fora disso,
é buscar ilusão. Lembra que você é um forasteiro. Então aqui você sabe que o anjo Miguel foi lá, vai precipitar Satanás, Lúcifer e todos os seus anjos, demônio aqui na terra. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Nesse capítulo aqui, a Babilônia, ela vai ser jogada no mar, essa cidade voadora. Ela está vazia agora, ela não tem mais Satanás, ela não tem mais os demônios. Tanto é que quando você lê Apocalipse 12, versículo 10, e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, tá vendo? O qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ó, ele é o acusador dos nossos irmãos. Você pode ler aqui, ó, temos exemplo nos primeiros 2 capítulos de Jó, onde Satanás acusa o patriarca de servir a Deus unicamente para obter vantagens pessoais, porque Jó era rico. O Satanás não acusou ele? Depois em Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 5, mostra Satanás acusando Josué, o sumo sacerdote dos judeus, que havia retornado de Babilônia. Satanás caluniou cada um deles, alegando, olha o que ele alegou, que seus pecados eram impuros demais para que pudessem ser perdoados. Então agora, como ele foi expulso da nave, ele não tem mais como acusar. Você vê que essa nave deve estar bem próximo do domo, hein? Ela deve chegar até o domo fixo, para ele ter esse poder de acusar. E depois você vê no Apocalipse 12, versículo 12, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora, ó, ai dos que habitam na terra e no mar. Você vê que tem gente que mora no mar, quando você fala em Atlântida. A gente vai fazer um capítulo disso. Ó, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá vendo? Então a gente vai aqui aonde, ó, quando tem a 7ª taça, desculpa aí pessoal, eu queria explicar algo para vocês, ó. Aqui em Apocalipse, na 7ª taça, ó, a praga do terremoto e Satanás. Então, ó, e no 7º anjo, ó, Apocalipse 16, versículo 17 e 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpago e um grande terremoto. E está feito o quê? A inversão, ela tinha acabado, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Ó, nunca houve essa inversão que vai haver, porque é a inversão que mais está demorando tempo. A gente já está em 11.500 e alguma coisa. A Atlântida foi 11.300 e pouco, e colocou ela no fundo do mar. Imagine a nossa, hein? Ó, há homem sobre a terra, tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Ele não é que ele tinha esquecido, mas ele lembrou, sabe por quê? Para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu. Olha o que vai acontecer. E os montes não se acharam. Não vai ter uma montanha, não vai ter nada. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então agora, irmão, quando acaba a inversão, aí é mencionado, ó, aí que vai ser mencionado, quer ver? Ó? Apocalipse 18, versículo 1 a 3. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu, ó. Não é no sentido que caiu o poder dela aqui na terra, que as nações já foi tudo derribada, não tem mais nação aqui.
Não tem mais poder nenhum, não tem prédio, não tem mais nada. Terremoto destruiu, então a gente tem que começar a ter sentido em termos cronológicos. E o que significa? E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira de suas prostituições, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E agora, quer ver? A destruição de Babilônia será final, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo de 21 a 23. E um forte anjo levantou uma pedra, ele levanta uma pedra como um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual impeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, e de músico, de flauteiros e de trombeteiros. Ó, que é isso? Não é Lúcifer que tomava conta dos louvor? E nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e a luz de candeia não a mais luzirá em ti, e em voz de esposo e de esposa. Ó, então ela é lançada no mar. Então quando ela é lançada no mar, acabou, ela vai desaparecer. Babilônia vai ser uma cidade nunca mais vista. A nave, você vê. Então a gente tem que colocar sentido em Apocalipse, e colocar os elementos que faltam, e não ter vergonha de ser ridicularizado. Porque quando você prega a palavra do Criador é loucura para os homens. Mas isso, irmão, é tão pouco do que vai vir. Você tem demônios que vão chegar, você tem o Leviatã. Se explicar o Leviatã, então vocês dão risada. Mas a mídia, ela sempre coloca esses filmes. O Leviatã vai vir ainda também. Então é muita coisa, é difícil você explicar algo para pessoas que estão dentro de uma matrix. Uma matrix religiosa, uma matrix financeira, uma matrix política. Você tem que tirar essa pessoa, você tem que fazer a pessoa acordar. Tanto é que Jesus falou, né? Deixa seus mortos enterrar seus mortos. Então aqueles que estavam enterrando também eram mortos. Então a gente não pode ter vergonha de ser ridicularizado. Mas se você ler todos os versículos que eu te citei nas escrituras, você vai ver que se fala de uma cidade. Se você pegar livros apócrifos, igual esse livro do Justo, que é um livro apócrifo, que as escrituras mencionam ele 2 vezes, então a gente começa a abrir a mente. E pede para o Espírito Santo, né, irmão? Então, Shalom Adonai. Eu não me aprofundei muito aqui, porque eu vou explicar Apocalipse ainda. Aí a gente aprofunda muito mais. Shalom, viu?